Candidato Rodrigo, olhando hoje a tabela do Campeonato Brasileiro, nós temos um clube gerido na base do mecenato, em segundo lugar, uma SAF, em terceiro lugar, um clube associativo e em quarto lugar, um clube empresa global. Você acha que a SAF é a solução do problema do Santos? Obrigado ao candidato Vladimir Matos. Rodrigo Marino tem 4 minutos para a resposta. Rodrigo. Olha, Vladimir, muito boa a sua pergunta. Agradeço essa pergunta. Achei até que não sairia, né? Eu tenho dito em todas as participações que eu tenho tido com a imprensa, com reunião com associados, todas as reuniões virtuais e pessoais, o que eu penso sobre a SAF. A SAF, ela é uma tendência, é um modelo que vem sendo implantado no Brasil. Vou adiantar, todos os modelos de SAF que até hoje foram implantados no Brasil, nenhum deles me agrada. Por quê? Por que não agrada? Porque eu penso, aliás, eu tenho a certeza de que os clubes foram rifados, os clubes tiveram seu futebol comprado por um valor muito aquém do que eles realmente valem. Vamos lá, vamos falar de um Cruzeiro que teve seu futebol comprado por 400 milhões em 10 anos, ou seja, 40 milhões por ano. Na verdade, gente, o Cruzeiro foi comprado por 40 milhões, não por 400. Porque o segundo 40 milhões no segundo ano já foi fruto da receita do próprio futebol do Cruzeiro. O Bahia aconteceu a mesma coisa, 750 milhões em 15 anos, 50 de investimento e o segundo 50 no segundo ano já fruto do giro do futebol do Bahia. Então o Bahia foi comprado por 50 milhões. E se a gente parar para pensar 40 milhões, 50 milhões, não resolvem a vida, não são a injeção de capital que um clube realmente precisa para mudar de patamar. 40 milhões hoje no Santos Futebol Clube não pagam 4 folhas de pagamento. Imagine o Santos vendido por esse valor. O Santos vendido pelo um valor do Bahia. Então, esses modelos de SAF, esses valores de SAF que estão sendo praticados até agora no Brasil, não me agradam. Você entregar o maior patrimônio do torcedor, que é o clube, por um valor que não resolve, para esses clubes foi bom somente para o investidor. Não foi bom para o clube, não. Mas eu entendo que o clube precisa de uma injeção de capital. Precisa realmente. E aí eu penso que um modelo de parceria é muito melhor que um modelo de SAF. Pensando dessa maneira, o parceiro que chega, ele injeta um capital, pega uma parte do clube para ele, vira um parceiro, mas ele não se torna dono do clube. O clube continua sendo do seu torcedor, né? Continua sendo o meu, o seu, o nosso Santos, auxiliado por um parceiro. Temos um sócio, mas ele não manda no clube. Ele ajuda, ele toma decisões junto com o clube, mas ele não é o dono do clube. Em algum momento que não der certo, é possível desfazer essa parceria. A SAF não é possível fazer. Então eu falo, se uma SAF for feita, tem que ser muito bem feita, porque é uma vez só. Nesse modelo de parceria, eu fui atrás de parceiros. O Santos já é noticiado. O Santos negocia com a QSI há algum tempo já, certo? Então, eu estive em Portugal, é verdade isso, eu tenho como comprovar. Eu dei nome, dei sobrenome, dei endereço, dei tudo. E a QSI quer investir num clube do Brasil e ela quer o Santos Futebol Clube. A QSI está disposta a colocar 200 milhões de euros no Santos Futebol Clube. Ela colocou 50 milhões de euros no Braga, que não se compara na história do futebol, com todo respeito ao Braga, mas não se compara à história do futebol do Santos. Então, seria R$1 bilhão. Essa parceria seria uma injeção de capital sem o Santos deixar de ser do seu torcedor. Obrigado ao candidato Rodrigo Marino. Vladimir Matos tem 2 minutos para a réplica. Vladimir. Bem, eu quero começar falando que eu sou totalmente favorável à SAF. Por quê? Porque nenhum clube, absolutamente nenhum clube associativo conseguirá gerar receitas suficientes para manter
a competitividade em alto nível, em disputar as principais posições do campeonato brasileiro e se chegar lá somente por obra do acaso. O crescimento orgânico das receitas dos clubes de associativos não se sustentam no longo prazo. Então a SAF é uma necessidade porque você vai precisar desse investimento para manter uma equipe competitiva. Porém, quando eu mencionei as 4 equipes, eu tenho uma razão. O que elas têm em comum? Gestão profissional. Então, a nossa proposta dos 100 dias é, primeiro de tudo, estabelecer no Santos Futebol Clube uma gestão profissional. Levar adiante o projeto da Arena. Levantar o projeto do CT de base. Incorporar o nosso programa sócio-torcedor. E, principalmente, devolver competitividade para a equipe do Santos. O Santos, concordo com você, Marina, quando você diz as condições que esses clubes foram vendidos, estavam todos com o pires na mão. Quando chegar o momento da SAF do Santos Futebol Clube, essa gestão profissional vai ter elevada régua do clube. Então, gente, quando a gente fala de SAF, ela chegará, mas no tempo certo. Para nós é muito importante que o Santos não esteja fragilizado, que o Santos esteja preparado para essa mudança. E essa mudança só vai acontecer se nós tivermos uma gestão 100% profissional. Obrigado ao candidato Vladimir Matos. Rodrigo Marino tem 2 minutos para a tréplica. Rodrigo. Vladimir, eu sou obrigado a discordar de você. Eu não sou tão favorável veementemente como você é com relação à SAF. Eu entendo que o clube precisa de uma injeção de capital, mas me assusta essa sua pressa, essa sua vontade de vender o clube. Não pode ser dessa maneira, tá? Existem outros tipos de investimento, existem outras maneiras de você elevar o patamar do clube. Por exemplo, eu falo desse investimento da QSI, mas eu falo de um outro investimento também. Eu já tenho conversado um investimento de 50 milhões de reais também. Pô, Marino, tu fala 1 bilhão, agora tu vem com mais 50 milhões? Sim, gente. O torcedor talvez não conheça. Existe o CBC, é o Comitê Brasileiro, fugiu a palavra, mas é um comitê brasileiro que incentiva os esportes amadores, tá? Clubes do Brasil levantam 40, 50 milhões todos os anos, clubes da capital. O Santos é inscrito no CBC. Tá? Então o Santos pode levantar inicialmente, e aí eu vou naquela discussão de vocês que vocês estavam falando, aonde buscar dinheiro inicialmente? No CBC. Inicialmente você pode buscar no CBC, apresentar projeto e levantar o recurso. É rápido, é tiro curto, tá? Claro, esse dinheiro é para ser investido em todos os esportes amadores, não pode investir no profissional. Mas uma vez que você consegue custear todo o seu amador, feminino, categoria de base, com esse recurso, sobra dinheiro no caixa para você pagar a despesa do profissional. Tá? Então, são esses tipos de oportunidades, de variáveis que você precisa buscar no mercado. Não precisa sair correndo e vender o clube. Tem outras alternativas. Obrigado ao candidato Rodrigo Marino e também ao Vladimir Matos. Agora, estamos chegando ao final do nosso debate e claro que nós teremos as considerações finais, né, de cada um dos candidatos, conforme sorteio realizado antes do debate. A ordem definida é a seguinte: o primeiro a falar as suas considerações finais é o Ricardo Agostinho, o segundo será o Vladimir Matos, o terceiro o candidato Rodrigo Marino e o quarto o Maurício Maruca. Ricardo Agostinho, você tem 2 minutos para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a todos, aos candidatos que estão aqui, lamentar quem não está nem aí para o sócio e não aparece em debate. Agradecer a toda a equipe do Varanda, ao Marcão, todo mundo aqui. E literalmente vamos falar de Santos Futebol Clube muito. E tenho certeza que contarei com o voto de vocês. Nós somos o novo e a gente já quer dizer claramente uma coisa que está passando batido: voto online. Quem não for votar em Santos, quem não for votar na Vila Belmiro, lembre-se, entre no Sócio Rei e faça a sua mudança para voto online. Isso é muito importante para a gente abrir fronteiras. Da mesma forma que a gente sempre fala, e é algo que eu trago comigo nos últimos 10, 15 anos,
do que a gente tem que incrementar nas embaixadas. O Santos é um clube que tem que ter no mínimo 500 embaixadas no Brasil. Ele tem que ter mais embaixadas que Inter, que Grêmio, que Flamengo, que até usam outra nomenclatura, chamam de consulado, etc. Mas a gente tem, porque a gente tem torcida espalhada no Brasil inteiro. O Santos é o único clube no Brasil que tem gente espalhada, torcedores, aficionados pelo mundo inteiro. Então a gente precisa ter embaixadas fora do país. Termos novos sócios, fazermos o clube ser futebol, respirar futebol e ganhar títulos, como a gente sempre fez. Isso faz muito sentido para a gente. E para isso a gente fala com você. Nós vamos mudar esse estatuto. A primeira coisa que a gente vai fazer, aí sim em janeiro, não na transição, é pedir a mudança estatutária. Eu tenho um excelente CG, como eu já disse aqui, com Otávio Adegas, Guilherme Lousada, Paulo Martins, mas a gente sabe, e eles também sabem, que nós temos que exterminar o CG porque não funciona para o clube. São coisas que a gente vai fazer porque é importante o clube ser rápido, ser ágil nas suas decisões. Tá? Então, a gente pensa numa base linear, a gente pensa numa continuidade de trabalho. São coisas que a gente quer fazer, já deixar esse legado para o próximo presidente. O clube revelando e trazendo grandes atletas. Então, queria agradecer ao Ivan, meu vice, que tem me ajudado demais nessa campanha. É um cara maravilhoso e vai somar muito ao quadro do Santos. Também é novo, mas é um santista de raiz. Muito, muito feliz de estar com ele. Então, eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado. Até breve. Dia 9, Chapa 1, Ricardo e Ivan. Obrigado ao candidato Ricardo Agostinho. Agora, candidato Vladimir Matos tem 2 minutos para as considerações finais. Vladimir. Agradecer a você, Marcão, e toda a equipe do Varanda Futebol e Debate, a todo associado aqui